Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos falar sobre o interesse do Atlético Paranaense em Vinícius Mingotti e a tendência do clube de querer sempre repatriar jogadores que passaram pelo Furacão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações do jornalista Thiago Marquezini, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, o Atlético Paranaense demonstrou interesse e negocia a contratação do centroavante Vinícius Mingotti. Formado pelas categorias de base do próprio rubro-negro, o atacante de 25 anos de idade acaba de conquistar o troféu do Campeonato Paranaense pelo Operário, marcando 4 gols na campanha do título. E para quem acompanha o canal aqui um pouquinho mais de tempo já sabe disso, mas esse tipo de informação a gente vai tratar com toda a cautela. Isso significa que em termos de análise, amanhã ao meio-dia a gente vai ter um shorts aqui no canal Palavra do Atleticano, analisando de maneira mais superficial essa possível contratação. E caso haja um acerto, ou essa contratação seja anunciada em algum momento aí no futuro, aí sim a gente vai ter uma análise completa sobre Vinícius Mingotti. Mas hoje, nessa segunda-feira especificamente, eu gostaria de utilizar essa informação trazida aí fresquinha pelo Thiago, que faz um trabalho de cobertura espetacular do Atlético, para analisar uma tendência do clube no mercado que já vem acontecendo há alguns anos e que a torcida já percebeu, gera uma certa preocupação, mas que eu nunca abordei aqui diretamente, talvez tenha falado de passagem em algum vídeo. O Atlético tem o péssimo hábito de trazer de maneira indiscriminada de volta jogadores que passaram pelo clube. E para exemplificar isso, eu pesquisei nas últimas 10 temporadas, entre 2016 e 2025, quem foram os jogadores que voltaram ao clube. Nessa nossa lista, eu não incluí nem jogadores que foram emprestados e voltaram, então nomes como o Nicolas, por exemplo, o Julimar e outros que foram e voltaram várias vezes enquanto estavam sendo emprestados a outros clubes. E também não incluí, por exemplo, o Pedro Henrique, zagueiro que veio emprestado do Corinthians em 2019 e que na sequência foi adquirido em definitivo em 2020. Ele passou um hiato fora do clube, mas eu não considerei um retorno. Então, quem são os retornos que foram considerados por mim entre 2016 e 2025, com uma rápida análise de cada um deles? Em 2016, o Atlético traz de volta, primeiro por empréstimo e depois em definitivo, o zagueiro Paulo André, que formou uma excelente dupla com o Thiago Heleno até em 2018, quando o Léo Pereira assume a vaga na equipe titular e o Paulo André acaba sendo colocado no banco de reservas. Mas foi um excelente retorno de um Paulo André que perdeu espaço na equipe do Cruzeiro no final da temporada 2015, mas que ainda era um jogador importante, multicampeão com o Corinthians, por exemplo, e que chegou e teve excelentes momentos com a camisa do Atlético. Foi um retorno bem positivo e o mesmo podemos dizer de 2018, o Atlético não teve retornos em 2017, quando o clube trouxe de volta o Márcio Azevedo, lateral esquerdo, que passou rapidamente pelo Atlético no futebol brasileiro e depois de muitos e muitos anos de futebol ucraniano, a maior parte deles no Shakhtar, retornou ao clube em 2018 e depois de um início lento, eu acredito que por conta de falta de ritmo de jogo e de repente por não estar na melhor forma física logo de cara, o Márcio Azevedo assumiu a titularidade do lateral esquerdo do Atlético, depois do Renan Lodge ser negociado com o Atlético de Madrid, inclusive mantendo a titularidade naquele curto período em que o Atlético trouxe o Adriano Correia, lateral esquerdo que passou pelo Sevilha e pelo Barcelona, por exemplo, e que foi formado pelas categorias de base do Curitiba. E o Azevedo nunca teve a titularidade ameaçada. Era um jogador bastante seguro, de boa qualidade técnica, uma certa liderança dentro do grupo, e que funcionou muito bem como reposição de uma saída que era inevitável, né? A quantia que o Atlético de Madrid se dispôs a pagar pelo Renan Lodge era um valor que não se poderia recusar por um lateral, e o Atlético trouxe uma reposição à altura, então o Márcio também um excelente retorno, 2 em 2 aí pro Atlético nesse período, e o mesmo podemos dizer que também em 2018 sobre o Marcelo Cirino, que passou um tempo defendendo Flamengo, Internacional e Al Nassr antes de retornar ao Atlético naquela temporada, e que acabou sendo muito importante de maneira até surpreendente, porque como ele decepcionou por todos esses clubes, acho que ninguém imaginou que ele fosse assumir um determinado protagonismo, como acabou acontecendo entre 2018 e 2019, né, antes dele se transferir para o futebol chinês,
onde se ele não foi titular na maior parte do tempo, ele oscilou entre a titularidade e o banco de reservas, ele sempre foi um jogador extremamente importante, com a sua velocidade, com a sua liderança, com a sua capacidade física, a ponto de ter protagonizado talvez o lance mais emblemático da conquista da Copa do Brasil 2019, a famosa sireneta, né, lá no Beira-Rio, que termina com um gol marcado pelo Rony, que garante, assegura o título do Atlético naquela competição. Então, naquele momento, ainda que de maneira surpreendente, o Atlético acolhe o Marcelo Cirino e consegue extrair dele bom futebol, diferentemente do que aconteceria num segundo retorno mais adiante, do qual a gente já vai falar. Então, são 3 acertos em 3 tentativas para o Atlético até esse momento. E em 2019, gente, a gente também não teve retornos. O Atlético, nesse momento, fazia um ano de retornos e um ano sem retornos. Mas em 2020 nós voltamos a ter, e aí vocês vão perceber já uma mudança do Atlético em relação aos acertos, porque em 2020 a gente teve o retorno do Walter, o Valtinho, o centroavante, que defendeu aí inúmeros clubes no futebol brasileiro, e que tem uma história bacana no Atlético, um personagem folclórico para todos nós. Todo mundo gosta da figura do Walter, mas como jogador já em 2020 fazia pouco sentido esse retorno, mesmo que ele tenha assim emagrecido enquanto esteve aqui, entrado num mínimo de forma física e conseguindo entregar, salvo engano, alguns golzinhos, mas nada que o tenha colocado como um jogador de primeira prateleira, um jogador de nível aceitável para uma Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tanto é que ele nem permanece até o final da temporada e acaba seguindo carreira em outros lugares. E quem também volta ao Atlético em 2020 é o Jadson, né, que depois do retorno do Shakhtar Donetsk voltou ao Brasil, defendeu São Paulo, Corinthians, foi para a China, voltou para o Corinthians, voltou ao Atlético já em final de carreira, já desprestigiado depois da chegada do próprio Thiago Nunes lá no Corinthians, ele acaba sendo escanteado, e em 2020 ele volta ao Atlético em primeiro momento com um contrato muito curto, ele se entra em forma, consegue inclusive contribuir em alguns poucos jogos, mas rapidamente talvez o peso da idade, talvez o desinteresse, talvez, enfim, uma série de fatores que a gente não possa ponderar, acabaram levando o Jadson para um nível de desempenho que não era interessante para o clube, ainda que ele fosse tecnicamente muito mais competente, muito mais qualificado do que alguns jogadores que faziam parte daquele elenco. Talvez o nome mais destacado aí nessa lista de jogadores piores do que o Jadson, que tiveram uma infinidade de oportunidades, seja o Fernando Canezin. Então, se a gente, até esse momento, até 2020, nós tínhamos 3 acertos em 3 tentativas, nós passamos a ter os mesmos 3 acertos em 5 tentativas. E em 2021, o Atlético também não promove retornos, mantendo aquela tendência de um ano com retornos e um ano sem. Mas em 2022, o Atlético promove retornos em grande quantidade, foram 4 ao todo. O primeiro deles no começo do ano, ou os primeiros, o Pablo, que volta depois de rescindir contrato com o São Paulo, naquele momento era uma contratação que fazia sentido do ponto de vista econômico. O Atlético conseguiu vender o Renato Kaiser por um valor bastante interessante para o Fortaleza naquela ocasião. O Pablo volta de graça. E o melhor Pablo, na minha opinião, pelo menos, você tem todo o direito de discordar, ainda mais pela má imagem que o Pablo deixou ao sair do clube em 2025. O melhor Pablo, para mim, é melhor jogador do que o melhor Renato Kaiser, e o Pablo, inclusive, tem um início de passagem interessante pelo Atlético, talvez até protegido pela presença de um Vitor Roque, que assumiu a titularidade muito rapidamente no momento em que as principais competições começaram a se afunilar. Então o Pablo assumiu o papel de um reserva importante, e foi sim um jogador interessante se ter no elenco durante algum tempo. E aí a gente tem em segundo lugar um segundo retorno em 2022 do Marcelo Cirino, e esse já bem diferente do primeiro retorno. Aqui a gente tem um Cirino, além de alguns anos mais velho, né, além de 2 anos mais velho para ser mais preciso, a gente tem um Cirino com alguns problemas físicos acumulados, problemas de joelho, já sem a mesma mobilidade, sem a mesma velocidade, sem a mesma explosão física, e que não conseguiu contribuir com o Atlético da mesma maneira que ele fazia anteriormente, a ponto de realmente perder muito espaço na reta final daquela temporada e ser um jogador que a torcida comemorou muito a sua dispensa, o seu afastamento, quando ele foi realmente liberado pelo clube, porque o Cirino volta em 2022 sem ter nenhuma capacidade de contribuir com o Atlético de maneira efetiva. E um terceiro nome que voltou, e esse aqui eu acho compreensível, é justamente o do Vitinho, o Vitinho que foi vendido pelo Atlético ao Dinamo de Kiev, lá no futebol ucraniano. Na sequência a Ucrânia entra em guerra, entra uma normativa da FIFA permitindo que jogadores estrangeiros que atuassem na Ucrânia fossem liberados para outros clubes de maneira forçosa, né? E aí o Atlético aproveita essa oportunidade, cumpre o desejo do próprio Vitinho de retornar
e repatria o jogador. Aqui, a meu ver, sem erro nenhum. Ele estava numa situação muito delicada lá no futebol ucraniano. O Atlético teve a oportunidade de colher o Vitinho, que se não teve uma passagem brilhante como foi o último ano dele antes da negociação em 2021, antes desse retorno, pelo menos foi um ano razoável. O Vitinho conseguiu ser útil, ajudou o Atlético em alguns momentos. Não acho que tenha nada para se lamentar desse retorno, mesmo que ele não tenha sido o craque que se imaginava que ele poderia ser. E aí também em 2022 temos o retorno do Fernandinho. E esse aqui, para mim, é incontestável o melhor jogador que passou pelo Atlético nas últimas temporadas, sem a menor sombra de dúvida, uma liderança técnica importantíssimo, um jogador que tem um entendimento muito profundo do jogo, que tentou trazer para dentro do Atlético alguns conceitos importantes de gestão que ele conviveu, né, que ele compartilhou lá na Europa, e que por uma série de motivos acabou não permanecendo. O Fernandinho não teve à disposição durante todo o ano passado, durante a maior parte das principais competições no ano passado. Isso impactou de maneira muito profunda no desempenho do clube e o Atlético acabou rebaixado. Muita gente ficou chateada com o Fernandinho, não é o meu caso, eu acredito que o retorno dele foi sim muito positivo. Então, gente, se nós tínhamos anteriormente 5 acertos em 9 tentativas até 2023, em 2023 e 2024, com o Madison e Nicão, o Atlético chega a 5 acertos em 11 tentativas, baixa da casa de 50%, e mostra que realmente em algum momento o clube se perdeu, e existe uma preocupação muito grande de minha parte em relação ao que significa, porque a minha sensação é que, existindo aí cerca de 90 mil jogadores de futebol profissional no Brasil, eu tenho a sensação de que o departamento de futebol do Atlético conhece algumas dezenas de jogadores apenas e que esses jogadores ficam circulando pelo clube conforme a disponibilidade ou conveniência, seja esportiva, seja econômica, desses retornos. Isso não é o mais adequado. Mesmo um jogador que passou pelo clube, ele tem que voltar por critérios técnicos, que é o que não tem acontecido. E aí eu cito especificamente, lógico, os casos do Marcelo Cirino em 2022, do Matson em 2023 e do Nicão em 2024, como os 3 grandes exemplos de que o Atlético abandonou o critério técnico em algum momento, e talvez a situação envolvendo o Vinícius Mingotti não precisasse acontecer, independentemente do que eu acho do jogador. A gente vai poder falar sobre isso em algum momento, caso essa negociação se concretize. Mas o Atlético poderia buscar um nome já menos desgastado com o torcedor, que chegasse sob menos desconfiança e que de repente pudesse contribuir de outras maneiras. Mas eu quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham desse possível retorno do Vinícius Mingotti, o que vocês acham dessa tendência da nossa diretoria de ficar repatriando jogadores, é positivo, é negativo? Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários, então se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!